Fala pessoal, Renan Zack na área e estou aqui com o Gabriel. Fala pessoal, tudo beleza? Pessoal, a gente vai fazer a auditoria então, né, das nossas operações aí do mês de junho, tá? Para quem não conhece o nosso esquema de trabalho, tá? A gente anota todas as operações graficamente, tá? Então aqui no gráfico a gente anota com essas setas as operações, tá? Cada cor tem um porquê, tem uma legenda. E depois de anotar graficamente, a gente anota também na tabela do Excel, tá? Qual foi a operação, qual foi a pontuação, se foi positiva ou negativa. Depois tem o total de pontos do dia e os pontos acumulados aqui, né? Durante o mês todo, tá? E assim a gente tem um controle se o nosso operacional está bom, está ruim. E assim, cada corzinha aqui, eu vou explicar durante o vídeo, tem um porquê, né? Por que esta laranja? Por que esta azul? Né? Por que tem aqui, ó, verdinho é lucro, né? Vermelho é stop, o azul é um ganho maior, o laranja é um ganho curto, a operação laranja é uma operação fora do plano e a amarelinha que não deu para pegar, ou seja, ficou muito caro, o mercado foi muito rápido, a gente acabou não entrando na operação. E aqui embaixo tem algumas né, anotações aí do porquê fez a operação, do porquê não fez, do porquê saiu em alvo técnico, enfim, tá? Então são anotações aí, né, que cada aluno deve fazer a sua, né? A gente comenta elas em sala de aula também, mas é bom que todo mundo anote aí para ter, né, um parâmetro aí do que é melhor fazer, do que não é bom fazer e assim por diante. Beleza? É isso aí, Renan. Lembrando que os objetivos a gente anotar, obviamente que é ter o parâmetro do operacional, né? Mas que também os nossos alunos possam ter um parâmetro comparativo no final do mês, para ver como que foram de resultado, né? Obviamente que não precisa ter os mesmos pontos da planilha. Muitas vezes a gente sabe que tem aluno que consegue mais pontos que a planilha, porque a planilha a gente sempre põe para menos, né? A pontuação. Isso. Então serve para esse comparativo também, né? Exato. A planilha pessoal, a gente tem 4 modelos de planilha aqui, tá? Índice alongando as operações, índice sem alongar as operações. Essas duas tabelas aqui é todas as operações dentro do operacional das 9 da manhã às 16 horas, tá? E aqui é o índice parando na meta, tá? E índice parando na meta sem alongar as operações, ou seja, as operações mais longas a gente não alonga a pontuação, mas deu a meta financeira entre 400 e 500 pontos, a pessoa não opera mais, tá? Então, dá bem menos operações, obviamente, aí tem mês que vai dar uma diferença razoável aí no somatório final, né? Mas é para aquela pessoa que se sente mais confortável em bater a meta e não devolver todo o dinheiro que acontece aqui, tá? Vocês vão perceber durante alguns dias aí como que funciona, beleza? Então, só para exemplificar o primeiro dia, tá? Do mês de junho, tá? Então, a gente tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco operações, tá? Seis, sete com essa amarelinha, tá? Então, se você for ver aqui, no dia 3 tem um, 2, 3, 4, 5, tá? Então, por que eu deixei assim faltando, pessoal? Para explicar para vocês aí as operações aí, tá? Do porquê que tem uma operação a menos aqui. Então, para explicar para vocês como que a gente marca. Então, a primeira operação aqui foi um boss, né? O nosso operacional aí na linha de choque, tá? Então, a gente tem a operação na linha de choque. Eu venho aqui, tá? E vou colocando aqui, ó. Então, o boss na linha de choque, tá? E anota a pontuação. Então, essa operação é uma operação vencedora, tá? É uma operação que pagou. Acabei fechando ali a barrinha. E ela pagou, pessoal, na faixa dos 400 pontos, bem tranquilo. Né? Não deu para alongar a operação, por quê? Porque ela voltou. Então, toda vez que a operação volta muito, eu não vou contabilizar um ganho muito maior, tá, pessoal? Porque é injusto na sala, porque a gente protege com 400 pontos. Então, é um cenário bem realista, tá? Depois disso, deu uma compra, tá? Na mínima do dia anterior. Então, boss na mínima do dia anterior, menos 160 pontos. É uma operação que dá para pegar com stop bem tranquilo, tá? Depois disso tem o boss do boss, acaba dando stop também. É um stop mais caro, por quê? Porque é um stop de 200 pontos, é uma operação apregoada, tá? Acaba pegando a nossa operação e acaba estopando. Essa operação aqui é a operação roxinha, tá? A roxinha, como vocês podem ver aqui na legenda, é fora do plano. Eu não considero isso aqui um topo, isso aqui é apenas um pavio da notícia, então eu não pego essa operação, tá? Então eu acabo não pegando essa operação aqui, beleza?
Boss num topo interno, tá? Essa operação aqui ela paga e paga tranquilamente uma pontuação bem bacana, tá? Então ela chega, trava nos 400 pontos aqui, nessa região de baixo e vai lá embaixo, ó, pagando mais de 690 pontos, tá? Então, por que só 400? Porque o mercado enroscou nessa região aqui dos 400 e poderia voltar tudo. Então, o que, que o aluno faz? Ele protege com 400, ou seja, estou colocando o pior cenário aqui, que é pegando 400 pontos. Depois disso, tem essa operação aqui que eu marquei em amarelo, ou seja, não contabilizo, tá? Então, essa operação aqui, por quê? Porque ela está no meio do mercado, os alunos sabem que a lateralização não pode ser aqui. Enfim, ela paga? Paga, mas eu não coloquei na planilha. Por quê? Porque é injusto marcar algo que eu não faço em sala de aula, né? E não pegaria, beleza? Aí, depois disso, tem uma operação aqui às 15h37. Então, antes das 16 horas, ela é contabilizada, tá? Então, essa operação aqui é uma operação que dá para efetivar, dá para entrar tranquilamente e ela paga também mais de 400 pontos. Então, tá aqui 480, porque ela paga ali bem, né? Então, mal dá tempo de proteger, ela já continua caindo. Então, por isso tem mais setas. Então, 1, 2, 3, 4, 5 operações, como tá aqui, né? 5 operações. A roxa e a amarelinha, elas estão fora, né? Essa aqui não pegaria, né? Porque é também uma operação roxinha, dá para pôr. Porque ela não é uma operação que a gente costuma pegar. E essa aqui porque não é topo. Então tá até anotado aqui, ó. Operação no candle 138 não considera topo. É apenas um candle de notícia, tá? Então a operação ali, a amarelinha também, a operação do candle 264 é um boss lateral no meio de mercado. Também não considerei. Eu não considerei esse stop. Também não considero o lucro. Então veja que eu não estou puxando a pontuação para beneficiar a sala, tá? Beneficiar a conta. A gente está deixando a pontuação do jeito mais tranquilo possível, tá? Então é por isso que tem mais setas aí do que operação, beleza? Próximo dia tem uma seta verde junto com uma laranja, ou seja, a operação deu alvo técnico, travou. Então a gente anota laranja porque foi pego menos pontos, né? A operação chegou a pagar mais de 400, só que na hora de proteger não deu para proteger com 400 pontos. Então aqui, ó, 300 pontos para ser da maneira mais justa possível com a planilha, com os alunos, para a gente prestar um trabalho bem transparente com vocês e justo, né? Então é um dia aí que vocês podem ver, tem 1, 2, 3 setas aí no gráfico, né, do dia 4, e é só. Então são 3 operações. São 3 operações aqui na planilha. Então, o primeiro dia deu 920 pontos, o segundo 620. Somando foi para 1.540. E assim vai fazendo, né, o somatório dia a dia até chegar ao final do mês, né? Temos aqui um período de 3 dias de stops consecutivos, né, onde se devolve mais de 1.300, 1.200 pontos. Eu estava com 6.700 e foi lá para 5.900. Tá? Então é um período aí que devolve bastante pontuação, né? E a gente tem que continuar seguindo o plano, né? Então é o que eu sempre falo, às vezes as pessoas entram ou começam num período ruim, ou aumentam a mão nesse período ruim, acabam se assustando um pouco, mas é normal, né? Mostrar isso aqui, que não é todo dia que a gente tem lucro, né? Que a gente tem prejuízo também. E mostrar aqui no dia 24 também um dia de 0 a 0. Então a gente pegou uma operação curta, depois tentou inverter a mão e ficou no 0 a 0, tá? Bem tranquilo. Pode ver que nossa média de operações aqui nesse mês foi em torno de 3 operações por dia, né? Aqui nesse grande período. E poucos dias aí foi 4 ou 5 operações. E o dia 27 aí teve bastante operação. Pode falar, Gabi. E também é importante a gente falar ali, por exemplo, deu 3 dias seguidos de loss, né? Uhum. Se esses 3 dias, por exemplo, fossem mais diluídos no mês, às vezes o cara nem sentiria, né? Então a gente também não tem controle de quando que o loss vai vir, quando que o gain vai vir. E às vezes o cara pega uma sequência de uma semana ruim, né? Fica tudo concentrado naquela semana e dá uma impressão ruim, né? Que o cara tá indo Sim, mal e tal. Então o cara tem que ficar tranquilo, manter a cabeça fria e tentar seguir o máximo possível o seu plano e o operacional. Porque a distribuição todo mês vai ser diferente entre gain e loss, né? Então, é exatamente. importante o cara analisar, né? Exato, Não Gabi. ter a frieza. Este mês aqui, do mês de junho, então, teve 20 dias operados, né? Exatamente 4 semanas, 5, 10, 15 e 20. Tá? A gente coloca o número de contratos padrão de 5, né, pessoal? Que é uma mão, para iniciante mesmo, né? Não estou dizendo quem está aprendendo, quem aprende, aprende com um contrato, mas considero iniciante aí com 5 contratos, tá? Deu um total de 8.260 pontos, pessoal. Nossa meta é fazer mais ou menos 4.000 pontos por mês,
tá? Isso é a nossa meta, né? Que a gente tenta atingir 4.000 pontos por mês, tá? Então, o valor financeiro deu exatamente o mesmo valor da pontuação pelo número de contratos. Se fosse uma pessoa que estivesse aprendendo, ela ganharia R$ 1.652. Ah, mas eu opero com 20 contratos. Daria R$ 33.040 reais, tá? Então tudo depende da mão que você está operando. Logicamente, quanto maior o lucro, também vai ser maior o prejuízo, os dias de prejuízo, tá? Tivemos um total de 60 operações no mês, sendo 30 vencedoras e 30 negativas, tá? Ou seja, acertamos 50% das operações. O nosso gráfico de crescimento ele foi bem bom, né? Ele cresceu de forma bem rápida aqui. Nesse período dos 3 dias de perda, pode ver que o gráfico desceu, estabilizou de novo com os ganhos, e aqui teve uns ganhos maiores, né, onde o gráfico acabou saltando de novo para cima, aí, tendo um topo maior. Tá? Então essa aqui é a planilha, tá alongando as operações. Por quê? Tem aqui 1, 2, 3, 4 operações bem maiores que ali na casa dos 400 a 500 pontos. Tá? 650, 1.000, 700 e 550. Por quê? São operações que dentro do que a gente ensina, daria para proteger e pegar essa pontuação, tá? Então, por exemplo, aqui no dia... vou pegar o dia 6 aqui, tá? De exemplo. Vamos ali no dia 6. Essa operação de compra daria para proteger com 1.000 pontos. Por quê? A nossa compra foi efetuada aqui embaixo, tá? E o mercado estourou para cima. E do jeito que a gente protege, daria para pegar mais de 1.000 pontos, tá? A gente sairia aqui, né? Mais de 1.080 pontos. Marquei 1.000 porque fica mais fácil de marcar, tá, pessoal? E a gente, né, tem um sistema de proteger a operação onde nos permitiria proteger somente aqui. Então a gente não pegaria menos pontos, né, do que isso. Ah, Renan, mas eu deixo meu lucro pronto na operação ali na ordem oco, né? Então eu deixo meu stop e meu lucro pronto. Tem problema? Não. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, pessoal. Você vem nessa planilha sem alongar as operações, né, que é um Ctrl+C, Ctrl+V da outra, porém a operação aqui não tem 1.000 pontos, tem 480, tá? Essa aqui também estava maior lá, essa aqui também, essa aqui também. Então a diferença foi... aqui temos um errinho na planilha que parou de somar aqui, tá? É verdade. Aqui. Aí. Vamos para 7.280 pontos, tá, pessoal? Então, 7.280 pontos é a nossa pontuação aí no final do mês. Qual que foi a diferença para essa aqui? Basicamente 1.000 pontos, tá, pessoal? Então, a diferença está só no somatório das operações vencedoras, tá? Porque aqui, justamente, são todas as operações iguais, tá? Pessoal, para quem para na meta. Então, pessoal, parando na meta, a gente tem um total aí, né, de 5.740 pontos, tá? A gente arrumou a planilha aqui, o crescimento da conta, ele teve uma queda um pouquinho mais íngreme do que na outra tabela ali, né, pegando todas as operações, porque acaba sendo mais agressivo, né, a perda, porque você acaba acumulando menos pontos, né? Então, quando você perde, acaba sendo um percentual mais alto do valor da conta, tá? E aqui dá uma diferença, né, pessoal? Para quem faz todas as operações do dia, mas deu a meta, você para. Para quem faz todas as operações do dia, né, e não para na meta, deu uma diferença grandinha, né? Então, de 5.700 pontos, vamos arredondar para 6.000 para facilitar a conta, 6.000 para 8, são 2.000 pontos de diferença, tá? Então, já é uma diferença bem grandinha, praticamente aí uma semana de meta nossa, né? Então, é uma diferença bem razoável, tá? E para quem para na meta sem alongar as operações, então essas operações aqui em azul, tá? Elas vão ser reduzidas aí para uma pontuação menor, tá? Que é o caso disso aqui. E acaba ficando com 4.530 pontos, tá? Também passou aí 530 pontos da meta, tá? A diferença maior, pessoal, é aqui, ó. Total de operações no mês, 38 operações, sendo 20 vencedoras e 18 negativas, tá? Então, acaba reduzindo bastante, né, o número de operações, de 60 para 38, tá? Então, a pessoa se expõe menos no mercado, mas aí, bateu a meta, né, a gente protege na meta e não deixa mais a operação voltar, beleza? Então, a nossa auditoria aí do mês de junho fica por aqui, pessoal. A gente tem todas as operações aqui do gráfico no nosso Discord, né? Então, o Discord está aqui. A gente tem aqui
a salinha, né, das operações. Então, as operações de junho, elas estão todas aqui. Como vocês têm, os alunos têm acesso, tá? Tá especificado ali a entrada, como sempre, as flechas não são aleatórias, tá, pessoal? Então, tem um porquê a flecha começar aqui e terminar aqui. Todas as operações aí estão no nosso Discord aí para que os alunos aí possam ver se as operações realmente existiram, se daria para pegar. Então, é literalmente uma auditoria, pessoal, para vocês conferirem e confiarem mais no nosso operacional. Beleza? Gabi, quer falar algum recado? Não, é isso aí mesmo, Renan. Sempre mantendo a maior transparência possível, né, com os alunos. A Isso. gente ficou um tempo, né, sem fazer a auditoria, mas dentro ali da nossa sala privada a gente acabou passando com os alunos, operação com operação, Sim, mas a gente tem o compromisso de deixar registrado mesmo, né? Então, por isso que a gente exatamente. está Fazendo um fazendo com pouquinho um pouquinho de atrasado. atraso. Hoje é dia 7 de outubro, Exato, mas mas antes tarde do que nunca, né? vamos fazer todos os vídeos aí para deixar tudo completinho, beleza? Um abraço, pessoal, e até a próxima auditoria. Valeu!